Boa tarde, quase boa noite. Estamos aqui na Rede do Evangelho e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Davidson. Meu nome é José Carlos Machado, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itaitindiba, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E queria conversar com vocês hoje sobre tanto a carta aos Hebreus do capítulo 6, como a exegese, como o produto de interpretação do texto bíblico. Então vamos começar logo para nós não perdermos tempo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para entender as Escrituras Sagradas, para fazer uma exegese boa de um texto, é entender o contexto geral em que esse texto que nós estamos lendo está inserido. No caso, por exemplo, qual é o contexto que levou o autor de Hebreus a escrever a carta? Essa é a questão principal. E o contexto é, como o nome diz, a epístola aos Hebreus, aos judeus hebreus, ou seja, uma comunidade de homens e mulheres que vinham do judaísmo e que estão convivendo numa comunidade cristã e estão lutando com algumas dificuldades de entendimento. E a carta aos Hebreus é justamente para superar e suplantar essas dificuldades. Logo no começo da carta aos Hebreus, nós vemos que o fundamento, o princípio, o contexto geral da carta aos Hebreus é mostrar para os hebreus, para os judeus, que a vinda de Jesus Cristo e todo o que viria a ser o Novo Testamento, que ainda estava sendo feito, é uma continuidade. Então, por isso, no capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a base da fé judaica, os pais pelos profetas, agora está sendo complementada, explicada e apurada a revelação da parte de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E é por isso que você vê, eu estou com a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, nos subitens dos capítulos, algumas referências como Cristo é o Filho, os anjos são ministros, ou seja, Cristo está acima dos anjos. Ele começa falando, Cristo está acima dos anjos, porque havia algumas comunidades judaicas que entendiam que havia a ação, intervenção dos anjos, alguns até adoravam anjos, né? Então, o escritor aos Hebreus está lidando com esse contexto geral dessa revelação que foi progressiva desde a queda lá no Éden e foi se propagando e completando até que chegasse em Jesus Cristo. Então, ele está explicando aos Hebreus: olha, a fé que vocês têm é a mesma fé do judaísmo, só que plenamente revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o contexto da carta aos Hebreus. Então, ele fala: Cristo é superior a Moisés, no capítulo 3. Ele também já dá um sinal de um contexto mais particular do texto do capítulo 6, quando no capítulo 2 ele fala o perigo da negligência. Ou seja, aquele povo estava em alguma negligência que era perigosa. Ele explica que Jesus é coroado de glória, sumo sacerdote ou idôneo e compassivo, no versículo 5 do capítulo 2.
Então veja que há sempre uma preocupação em mostrar a superioridade de Cristo e ir revelando algo a mais do que a palavra de Deus dos antigos pais e dos profetas tinha sido revelado. Agora em Cristo foi revelada a plenitude da verdade. No capítulo 4, ele fala da entrada no descanso do Senhor, tanto no descanso aqui, porque sabemos que estamos guardados e livrados. Boa tarde, reverendo. Boa tarde, meu irmão. Deus te abençoe. Estamos aqui, podemos descansar, né? Em Cristo Jesus temos paz com Deus, diz a carta aos Romanos, não é isso? Então, temos paz e descansamos nosso coração e o descanso eterno no Senhor, no novo céu e na nova terra. No meio do capítulo 4, ele fala, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele começa a centrar em Jesus Cristo. No capítulo 5, começo do capítulo 5, ele fala, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. E aí ele vai explicar que assim também Cristo, versículo 5 do capítulo 5, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, o próprio Pai. Então, há uma revelação progressiva. A carta aos Hebreus é a carta que faz a ligação exegética entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que é uma continuidade. Então, chegamos no capítulo 6. Então, já entendemos que o contexto geral da carta é mostrar essa continuidade da fé, que progrediu em revelação, chegando em Cristo. E agora chegamos na segunda etapa de uma boa exegese, nós entendemos o contexto próximo, a razão pela qual o texto que nós estamos lendo foi motivada. Vamos ao começo do capítulo 6, diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, babá, babá, babá. Então tem um por isso. Este por isso nos leva a ler o que vem imediatamente antes. Por isso o quê? O que nos levou, melhor dizendo, o autor da carta aos Hebreus a escrever o capítulo 6? Por isso. E isso está a partir do versículo 11 do capítulo 5. É a razão pela qual o capítulo 6 existe. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardio em ouvir. E aí ele desenvolve até o capítulo 14 essa questão de que aqueles que vieram do judaísmo, os hebreus, e que estão numa comunidade cristã, têm tornado tardios em ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a verdade de Deus. Chegamos no terceiro ponto de uma boa exegese. É a parte gramatical. Então, devemos analisar o texto e as principais palavras. O ideal seria fazer uma tradução do texto do grego para o português, né? E os elementos gramaticais, porque o grego é diferente do português, né? Existem algumas características que nos dão mais informação do texto quando a gente consegue ler no grego e traduzir, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui no capítulo 5, versículo 11,
de que ele está escrevendo para homens que estão na comunidade cristã e que têm destornados tardios em ouvir, a palavra tardios aqui do grego, ela é, na verdade, preguiçosos. A tradução mais literal da palavra é preguiçosos. Então nós estamos lidando com pessoas que vêm do judaísmo, estão numa comunidade cristã, mas têm preguiça de ouvir o evangelho e a palavra de Deus. Esse é o contexto, tanto geral, ou seja, eles não estão querendo ouvir a revelação que veio por meio de Jesus Cristo, complementando, explicando e completando a verdade de Deus, plena de Deus, que o judaísmo, os pais e os profetas são a continuidade de Jesus Cristo. Então não estamos propondo para vocês para trocarem de religião, deixarem de ser judeus e passarem a ser cristãos. Nós somos uma coisa só, desde que você entenda que Deus continuou trabalhando e revelou na plenitude a sua verdade por meio de Jesus Cristo. Mas eles, como judeus muito arraigados às suas tradições, hebreus, eles estavam sendo tardios, ou melhor dizendo, preguiçosos em ouvir o complemento e a plenitude da revelação de Deus para o seu povo em Jesus Cristo. Então, esse é o contexto do texto do capítulo 6 de Hebreus. Ele está falando com pessoas que não querem ouvir o evangelho, são preguiçosos, não querem ouvir o evangelho, querem estar na comunidade cristã, mas não querem deixar de ser judeus nos seus conceitos e tradições. Por isso, no capítulo 6, o escritor aos Hebreus diz isso. Por isso, por vocês serem preguiçosos em ouvir o evangelho de Jesus Cristo, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, e aí agora ele vai listar aquilo que esses hebreus que estão numa igreja cristã receberam e vivem. A parte que consiste a fé cristã e que eles receberam. Deixando de parte, ou seja, eu não vou falar mais do que vocês já sabem, né? Deixando de parte, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? São aquelas obras da antiga aliança que Jesus Cristo veio e disse, olha aí, não adianta, isso aí não tem poder nenhum, sacrificar animais, ofertas, oferendas de manjares, datas de festas, de lua nova e tudo mais, nada disso tem poder. O que vale é a fé em Cristo Jesus. Então, nós hebreus, precisamos deixar de lado os principais rudimentos, lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, obras do judaísmo, e da fé em Deus. Veja que o judaísmo ele tinha duas bases. E aí nós estamos falando do judaísmo essencial, aquele que foi a revelação dada por Deus.
duas bases de fé fundamentais. A primeira é de que Israel é o povo de Deus. O Senhor Deus é o seu Deus, Israel. O Chamar. E a outra é que o perdão dos pecados vem por meio da fé no sacrifício do animal no templo no dia da expiação. Tipo, sombra ou figura, e essas são palavras do livro de Hebreus, da carta de Hebreus, do bem vindouro, que é Jesus Cristo. O sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele diz, vocês precisam... Nós não vamos falar mais para vocês a respeito de arrependimento de obras mortas. Nós não vamos mais falar a respeito da fé em Deus, porque fé em Deus vocês têm. Vocês dizem, eu creio que o Senhor existe. E a fé é o nosso Deus. A fé no sacrifício no templo é obra morta, porque agora Cristo já morreu na cruz e é o perfeito sacrifício. Eles precisavam avançar na fé, sair da tipificação e chegar na verdade plena, que é Cristo. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos. No grego está mesmo no plural. Então não é uma referência ao sacramento do batismo estabelecido e ordenado por Jesus Cristo. É uma questão de ensino de práticas de iniciação dentro da religiosidade, né? Através de batismos. E essa palavra batismo, ela se refere a rituais, não necessariamente a mergulhar nas águas, ou a aspergir água, ou infusão, nada disso, mas é um ritual de iniciação e da imposição de mãos, outro ritual de iniciação, da ressurreição dos mortos. Então, os judeus criam na ressurreição dos mortos, esses hebreus cristãos. Um dia nós ressuscitaremos, morreremos, mas ressuscitaremos dos mortos. E que haverá um juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Agora repare numa coisa. Essa base que ele disse, eu não vou falar mais disso porque vocês já vivem isso, vocês já têm fé nisso. Eu pergunto para vocês, onde está o evangelho nesses elementos? Não está. O evangelho de Cristo não está. A base de arrependimento das obras mortas da antiga aliança? Tá bem, um certo arrependimento. Da fé em Deus, a palavra de Deus diz que até o diabo crê que Deus existe. Não é isso? Do ensino de batismos e de imposição de mãos. Aí nós estamos falando de rituais religiosos. Da ressurreição dos mortos. A salvação em alguém que crê em Jesus Cristo e que, ou melhor dizendo, que crê em Deus e que um dia ressuscitará. Esta é a fé salvífica? Não, não é a fé salvífica. Existe uma condenação envolvida aí que precisa ser resolvida pelo ato sacrificial de Jesus Cristo na cruz, que é o que precisa ser crido, o Evangelho. Então, o que nós vemos aqui é que este povo era preguiçoso, tardio em receber a palavra do Evangelho. Ou seja, eles queriam viver na lei e rejeitavam, eram tardios em ouvir a palavra da graça, da cruz de Cristo Jesus.
Então, nós já temos aí todo o contexto e qual a situação, qual o problema daqueles hebreus que o autor aos hebreus está lidando. Olha, vocês são meninos na fé, porque vocês absorveram alguns ritos e alguns princípios do cristianismo, da revelação de Jesus Cristo, mas vocês não absorveram e nem querem ouvir o evangelho. E aí eu pergunto, quem não ouve o evangelho pode crer no evangelho para a salvação? Claro que não. Como ouvirão se não há quem pregue? Esse é um caso em que as pessoas vivem uma religiosidade, mas não lhe é pregado o evangelho de Jesus Cristo. Então elas não recebem, não conhecem, por isso não creem, e então não são salvas. O outro caso é esse daqui. Pessoas que estão no meio, numa igreja em que ela prega o evangelho, mas a pessoa não quer ouvir o evangelho, ela rejeita o evangelho da graça. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não consigo aceitar essa questão de graça. A pessoa apronta todas e recebe a salvação pela graça, por meio da fé. Não. A gente precisa ter um nível de santidade para ser salvo por Deus. Ou seja, mantenha e aumente, cresça em santidade, para que você, no final, quando partir desta vida, você ser salvo. Então há uma questão de mérito aí. Bem claro com a visão de um hebreu que ainda está nessa luta, cocheando entre dois conceitos e lutando contra o conceito da graça pela fé. Por isso é preguiçoso em ouvir. Tradução literal de tardio em ouvir, que está no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. E aí o autor de Hebreus faz uma hipótese argumentativa para explicar a sua posição, que começa no capítulo 4, no versículo 4, perdão. E é essa hipótese argumentativa para ensinar aqueles hebreus que estavam tardios em ouvir o evangelho, que tem causado tanto conflito e tanta má interpretação exegética. Vamos a uma leitura e uma exegese mesmo desse texto. Versículo 4, ele começa a dizer, então, já que vocês são tardios e só vivem nesses fundamentos, mas não querem ouvir, são preguiçosos, não querem ouvir e receber o evangelho, olha o que eu digo para vocês. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Então, o que eu falei a respeito da exegese? Que nós precisamos fazer um estudo gramatical do original no grego, porque o grego tem uma gramática diferente do português e nos dá algumas algumas informações a mais do que as nossas traduções. Nossas traduções em português não são ruins, mas há uma diferença de língua. Eles foram iluminados, isso é um verbo, é uma ação. E potistentas é iluminados em grego. E esse verbo está no auristo, ou seja, no passado, do particípio passivo. O verbo no grego, ele tem o tempo verbal, presente, passado ou futuro, ok? E ele tem também a sua variação
que nos mostra o agente da ação. Então, aqui no caso, quando ele diz que está no passivo acusativo, significa que aquelas pessoas, elas não não iluminaram-se. Elas não tomaram, elas não receberam em si o conhecimento do Evangelho. Afinal de contas, eles eram tardios, preguiçosos. Eles receberam a ação de terceiros. Que terceiros são esses? Os anciãos da igreja que pregavam a palavra de Deus. Então, veja bem, é como, vamos dar um exemplo bem prático, objetivo. Vamos dizer que alguém vá a uma igreja, senta no banco da igreja, começa a ouvir uma pregação e o pastor prega o puro e genuíno evangelho. Mas eu tenho preguiça de ouvir. E aí eu fico mexendo no meu celular e não presto atenção no que ele falou a respeito do Evangelho de Cristo. De que Cristo morreu na cruz, no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. E ele morreu no seu lugar. Você que crê, todo aquele que crê, a sua pena foi paga, porque Jesus já morreu no seu lugar. Então, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a condenação já foi paga por Jesus na cruz. Esse é o Evangelho, mas ele foi tardio em ouvir, ele está mexendo no celular, ele foi iluminado, a palavra de Deus estava sendo oferecida, o Evangelho oferecido para ele. Mas o verbo aqui é a ação de outro para com ele, e não algo que acontece com ele. Assim, todos os outros verbos, eles também seguem esta mesma direção. Quando fala que eles provaram o dom celestial, a palavra que provaram, geusamenous, no dicionário Strong, ela é o número 1086, e você pode ver aí como a gente, às vezes, lendo no português, pode ser tremendamente enganado. Provaram, no português, pode ter o sentido de colocar à prova e confirmar. Aquilo que alguém que faz uma investigação e prova, não é? Prova, tem uma confirmação de algo. Mas não é esse sentido. Esta palavra no grego é uma palavra que diz respeito à alimentação. Diz respeito à alimentação. Provar um alimento. Então, aqueles que provaram o dom celestial não são aqueles que se alimentaram do dom celestial. Não é isso? Em João 6,57, Jesus Cristo disse assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, esse alimenta aqui é a contraposição do provaram desse texto. Existem aqueles que beliscam, que provam, e existem aqueles que de Jesus Cristo se alimentam. Confira aí, dicionário Strong, palavra 1086, 1086. Qual o sentido da palavra? Então, também está no particípio passivo acusativo masculino plural no auristo. Ou seja, foi-lhes dado pela igreja a possibilidade ou oportunidade de provar do dom celestial. Você convida alguém para ir à igreja e essa pessoa, ali no meio, no convívio, ela prova, experimenta o dom
que vem de Deus. Mas ela não se alimenta, ela apenas experimenta. No final você diz assim: e aí, meu irmão, o que você achou do culto? O que você achou? Ele disse assim: eu provei, né? Vim aqui, participei disso tudo. Bacana, legal, gostei, me receberam bem, bacana, tranquilo, ok? Diferente de alguém que é tocado pela graça, regenerado no seu interior, o Senhor vem, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, dá um espírito novo, e esse então se alimenta da palavra do Evangelho e se alimenta do dom celestial. Então, provaram aqui é o sentido de alimentação. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Interessante isso, tornaram-se participantes. Genetentas, vá lá no dicionário Strong, palavra 1096, que significa fazer ser ou tornar-se. O verbo está no auristo do particípio passivo acusativo masculino também. Significa que a igreja fez com que eles participassem do Espírito Santo. Quando você leva alguém para a igreja e essa pessoa está lá ouvindo a palavra de Deus, o mover de Deus, ela está percebendo o mover de Deus numa pessoa, noutra, as pessoas se rendendo, adorando a Deus, ela está provando do Espírito Santo, provando dos dons celestiais, provando da iluminação da palavra. Ela não está se alimentando, ela está provando. Ela ainda não foi regenerada. Ela está sendo exposta aos meios de graça de Deus. E então vem a grande palavra-chave desse texto. Então caíram, diz o texto aqui, e os poderes do envidor provaram de novo o mesmo sentido, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Caíram aqui, aí já não é, o verbo não está na voz passiva, e sim a voz ativa. Ou seja, aquele que foi levado e conviveu um tempo na igreja, provando das coisas de Deus, da palavra de Deus, do dom celestial, da manifestação do Espírito Santo e tudo mais que são meios de graça, ele caiu. E esse verbo cair é a palavra 3.895 do dicionário de grego, do Strong, que significa cair de lado, desviar ou apostatar. Significa aquela pessoa que algo vem em direção a ela, para chegar a ela, e ela sai de lado. Ela esquiva, ela se afasta da graça que vem chegando a ela, ela se afasta, ela rejeita. Então, o sentido aqui de caíram não é o sentido de alguém que estava numa posição alta de espiritualidade, cheio do Espírito Santo. Não, o verbo aqui, palavra 3.895, vá lá no dicionário do grego, no Strong, e confira. Tendo caído para o lado, tendo se desviado, o Espírito Santo manda a sua espada do Espírito e ele se desvia, esquiva, não deixa ser acertado pela graça. E aí o que ele fala? Esses se desviaram
então não receberam a salvação, porque não receberam a palavra do Evangelho no seu coração, não foram regenerados. Neste caso aqui, nessa hipótese argumentativa, tudo que a igreja pode fazer para que uma pessoa venha crer em Jesus Cristo, que é a missão da igreja, a igreja fez aqui. Essa pessoa hipotética recebeu tudo que a igreja poderia fazer e ele conviver e experimentar, provar. E mesmo assim, ele se desviou, apostatou, afastou-se da graça. Então entramos aí numa questão muito que gera muito conflito, porque o texto diz que é impossível renová-los para o arrependimento. Ou seja, é impossível restituí-los ao convívio da graça e eles virem a se arrepender e ocorrer uma verdadeira conversão. Por quê? Porque tudo aquilo que precisa para que o Espírito Santo soberanamente haja e a pessoa venha crer e ser salva, foi feito. Donde, se ele se esquivou, apesar de tudo isso, ele se esquivou, nós entramos na doutrina da eleição. Existe uma diferença entre as pessoas que não creem porque nunca ouviram a palavra do Evangelho e aquelas pessoas que não creem porque ouviram toda a palavra do Evangelho e conviveram e provaram de todos os meios de graça que Deus oferece e mesmo assim caíram de lado, se desviaram. Não quero, não aceito. Existem os eleitos e existem os réprobos. Essas pessoas é impossível renová-los porque eles não são eleitos. Expostos aos meios de graça, não produz a fé salvífica. Não produz a fé salvífica. Por quê? Porque não foram eleitos para isso. A igreja, ela faz o chamado do Evangelho. Ela anuncia as boas novas do Evangelho e chama as pessoas a crerem. Não é apelo, irmãos, mas é chamado. Creia no Evangelho e tu serás salvo. Creia. Estão cheios de imperativos na Bíblia, no Novo Testamento, chamando a crer no Evangelho. Esse é o chamado da igreja. Mas se não houver a parceria da ação do Espírito Santo, junto com a palavra do Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não vai acontecer a regeneração, o chamado eficaz, aquele que é irrecusável. Só recebe o chamado eficaz aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Porque é uma questão soberana de Deus. Então, o que o texto está dizendo aqui é que aqueles que provaram os meios de graça que Deus deu à igreja para oferecer aos homens, mas que mesmo assim não creram e se desviaram o tempo todo, se afastaram de crer no Evangelho, como aqueles homens hebreus que estavam na comunidade cristã, que tinham preguiça de ouvir o Evangelho porque queriam continuar nos preceitos do Antigo Testamento, é impossível renová-los para o
arrependimento. Então aqui não está dizendo que uma pessoa que cria em Cristo Jesus, cria no Evangelho, tinha o Espírito Santo dentro de si, apostatou e agora deixou de ser um filho de Deus e agora é outra coisa. Aqui está dizendo que uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não é salva, mas que está no convívio da igreja provando dos meios da graça, e depois de ter provado de todos os meios da graça, continuou se desviando da graça que vem ao encontro dele para a salvação, não quero, não aceito, porque não é eleito, é um réprobo, não foi eleito desde antes da fundação do mundo, é impossível renová-lo ao convívio da igreja para o arrependimento, porque isso seria uma perda de tempo. Nós já fizemos tudo o que precisava, o que Deus nos ordenou a fazer, e nada aconteceu. Então, falando em exegese, você vê que é importante a gente entender o contexto geral, ou seja, qual é o contexto da carta aos Hebreus? Os contextos específicos ou próximos ao texto que você está lendo. No caso aqui, o contexto geral eram hebreus que conviviam numa igreja, numa comunidade cristã, mas que não queriam ouvir o evangelho da graça, queriam continuar nos rudimentos. Se arrependeram das obras mortas, praticavam alguns rituais religiosos de iniciação, como batismos ou imposição de mãos, criam em Deus, mas aí eu pergunto, crer em Deus é suficiente para a salvação? O próprio Satanás crê em Deus e não é salvo, nem nunca será. Você precisa crer no Evangelho. Crer que Jesus Cristo é Deus e crer no que Jesus Cristo fez por você na cruz. Ele pagou a condenação, a sua condenação. Então, nenhuma condenação mais há para você. E eles foram expostos a todos os meios de graça. E mesmo assim, rejeitaram. Então o escritor aos Hebreus continua explicando no versículo 9, dizendo as coisas melhores pertencentes à salvação. Aí ele agora se dirige aos membros da igreja que são filhos de Deus, que creem realmente no Evangelho de Jesus Cristo. Quanto a vós outros, versículo 9, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ou seja, mesmo falando de forma dura, de que existem pessoas que não estão querendo ouvir, estão preguiçosos de ouvir a palavra do Evangelho, quanto a vós outros que creem no Evangelho e são filhos de Deus verdadeiramente, nesta comunidade cristã, nós estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Quais são as coisas melhores que são pertencentes à salvação? Todos os fatos acontecidos na vida de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos outros. Ou seja, a evidência de uma verdadeira fé salvífica está aqui. Obras.
quando a carta de Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está dizendo que a fé salvífica, ela produz obras. As obras vêm depois da fé salvífica. As obras da fé salvífica. Então, alguém que é salvo por Jesus Cristo e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, porque foi exposto aos meios de graça, tudo aquilo que na hipótese argumentativa foi apresentado e não se esquivou, recebeu porque é um eleito, a fé que tem nele produz obras, boas obras. Ele diz aqui, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Obras. Boas obras da fé. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E aí é aquela palavra que os apóstolos sempre, principalmente Paulo, sempre afirma. A salvação é pela graça por meio da fé, mas não é uma graça barata. É a morte de Jesus Cristo. E nós só teremos certeza de que temos a fé salvífica se nós tivermos o dom da perseverança. Continuar crendo, aconteça o que acontecer. Então é aqui que Paulo está dizendo, persevere. Persevere. A mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, ou seja, para que não vos torneis iguais àqueles que se desviaram. Ou seja, para que vocês confiem por meio da fé de vocês, pelas obras da fé de vocês, que a fé que vocês têm é a verdadeira fé salvífica, é o dom gratuito dado por Deus, para que ninguém seja soberbo, que não vem por obras. Ou seja, as obras não vêm antes da fé, as obras só vêm depois da fé e são frutos da fé. No versículo 13, para fechar o capítulo 6, ele fala da imutabilidade da promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? A salvação, a santificação e a vida eterna com Cristo Jesus. É imutável. Ou seja, se Deus salvou, ele não muda. Se Deus está santificando, ele não muda, ele não vai deixar de santificar. Se Deus prometeu uma vida eterna, ele não vai tirar a vida eterna de ninguém. É imutável, pois quando Deus fez a promessa, e aí ele usa exemplos do Antigo Testamento, porque ele está falando com gente que vive no Antigo Testamento, hebreus. Então ele usa de recursos do Antigo Testamento. Ele fala, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, a aliança de Deus com os seus eleitos, ela está firmada em duas partes, porque toda aliança tem que ter duas partes, no Pai e no Filho. Lá no Antigo Testamento diz que Abraão, numa noite orando e muito assoberbado o seu coração pela proposta de aliança que Deus tinha feito com ele, temeroso de não conseguir cumprir com a aliança, diz que apareceu um fogareiro e uma pequena tocha fumegante. E conforme a tradição daquela época, foram partidos animais ao meio
e com o fato de partir os animais ao meio, o sangue escorreu para o meio dos animais e fez um caminho encharcado de sangue. E aquele fogareiro estava de um lado e a tocha fumegante do outro. Então, como eram feitos acordos comerciais e todo tipo de acordo naquela época, daquela cultura, cortava-se os animais e as duas partes, cada uma declarava de um lado e do outro o seu compromisso na aliança. Então eles passavam pelo meio dos animais, pisando no sangue, e passavam um para o lado do outro. Isso significava que era uma aliança de sangue, de morte. O não cumprimento da parte de um lado fazia com que o outro do outro lado tivesse o direito de tirar a vida deste. E lá no Antigo Testamento, Abraão vê o fogareiro e uma tocha fumegante. O fogareiro, Deus Pai, e a tocha fumegante, Deus Filho, e eles fazem aliança eterna da graça pela fé. E os dois, o Pai e o Filho, passam entre os animais e fecham uma aliança. Deus fez aliança consigo mesmo, na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. E diz, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então Abraão aí está tipificando os eleitos de Deus. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então ele está mostrando na tipificação do Antigo Testamento a verdade que agora está no Novo Testamento. Então, assim, depois de esperar com paciência, todos nós, irmãos, que fomos alcançados pela graça por meio da fé, nós cremos em promessas de Deus que ainda não se cumpriram, mas nós estamos esperando com fé e perseverança e paciência, porque irá se cumprir, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Além do que, a palavra de Deus também diz em Romanos que o Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? É aquilo que você dá em garantia de alguma coisa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, a vida eterna. Então, quem garante que você vai perseverar e se manter crendo até o final, até a morte, não é o seu esforço, é a presença do Espírito Santo em você. Porque ele é a garantia, ele é o penhor da nossa herança. É ele que nos santifica, é a presença dele e a ação dele por meio da palavra do Evangelho pregado pela igreja, o chamado do Evangelho. É a presença e a ação dele pelo chamado do Evangelho que fez o chamado eficaz, e ninguém resiste ao chamado eficaz. E esse chamado eficaz é feito somente para os eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo. E eu não estou falando aqui de calvinismo, porque tanto no calvinismo como no arminianismo existem eleitos desde antes da fundação do mundo. O que diferencia é o conceito, a razão, a motivação pela qual Deus elegeu um povo para si desde antes da fundação do mundo. Pelo beneplácito da sua vontade, calvinismo, ou pela presciência de Deus, arminianismo. Eu estou falando de algo que não entra em confronto com nenhuma linha sinergista. Estou falando de cristianismo. Deus tem os seus eleitos. E esses eleitos são os que creem. E eles creem porque Deus os fez para que quando o Espírito Santo agisse junto com a pregação do Evangelho, os meios de graça, ocorresse essa regeneração, esse tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne e dar um espírito novo. Então ele fala aqui,
E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Eu juro por quem é meu superior. Mas como Deus pode jurar por alguém que é superior? Quem é superior a Deus? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele jurou por si mesmo, para que mediante duas coisas imutáveis, na qual é impossível que... Duas coisas imutáveis. Primeira, na qual é impossível que Deus minta. Deus não mente. Então, se ele jurou, vai acontecer. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, e o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O que é o véu? O véu é um símbolo da revelação da antiga aliança, irmãos. Lembra do texto bíblico? Até hoje, quando eles leem a lei de Moisés, colocam um véu sobre a face, assim como Moisés, quando desceu do monte Sinai, sua face resplandecia em glória, e depois colocou um véu para que não atentassem, que aquele brilho maravilhoso estava se desvanecendo. Até hoje eles colocam um véu quando leem a lei de Moisés, mas quando um se converte, o véu é retirado. Então, o qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. O véu também é o símbolo da separação entre o lugar santo e o santo dos santos, a presença de Deus sem intermediação. Então, o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais necessidade de sacerdotes para intermediar a relação, porque o sumo sacerdote perfeito foi estabelecido, que é Cristo Jesus, aquele que está sentado à destra de Deus Pai e faz a mediação entre os homens que creem nele e Deus. É impossível que haja relacionamento de paz entre os homens pecadores e um Deus perfeitamente santo, senão pela mediação de Jesus Cristo. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, aquele Deus que nasceu homem e que morreu na cruz por perdão dos nossos pecados e que teve uma vida de obediência em nosso lugar. Então, terminando, para que mediante as coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, versículo 19, a qual temos a âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, versículo 20, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós na presença de Deus, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele chama mais um tipo, sombra ou figura de Jesus, Melquisedeque, aquele que recebeu os dízimos de Abraão sem ter lei. Então, terminamos aqui o capítulo 6 de Hebreus e mostramos claramente que o que o autor de Hebreus está fazendo é tentando lidar ou resolver com uma questão muito complicada de pessoas que eram legalistas e queriam permanecer nos princípios básicos do judaísmo da época que Jesus Cristo veio. Precisamos entender uma coisa. Uma coisa é o judaísmo que Deus deu ao povo no Monte Sinai, as leis de Deus.
Outra coisa é o judaísmo praticado pelos judeus no tempo pós-exílio. Porque o que aconteceu? Toda a fé judaica dada por Deus estava centrada no templo. Mais precisamente, centrada no sacrifício por expiação no templo. E quando eles foram levados para o exílio, não tinha mais templo. Se não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício por expiação no templo. Então eles passaram a se reunir no que hoje o judaísmo chama de sinagoga. Um local de reunião de pessoas que criam para ler, meditar e estudar as escrituras sagradas. E como a natureza pecaminosa humana tende sempre a levar os méritos para si, de uma graça centrada no sacrifício expiatório no templo, ela foi caminhando sorrateiramente para a obediência aos mandamentos da lei. Lei essa que nem é lei, porque no hebraico é Torá, e Torá, a tradução não é lei, é caminho. Então, a lei de Deus não é a lei de Deus, é o caminho da santidade. Eu sou a Torá, a verdade e a vida, disse Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pelo caminho. O caminho de chegar ao Pai é Jesus Cristo. A Torá de Deus é Jesus Cristo. E sempre foi. Ok? Então assim terminamos esse elemento de exegese. Vamos estudar um resumozinho sobre exegese. Veja o contexto geral da carta que você está lendo. Por que o autor está escrevendo e para quem ele está escrevendo, qual a razão pela qual ele está escrevendo. Veja os contextos próximos, anteriores e posteriores ao texto que você está lendo. Avalie gramaticalmente as palavras principais. O ideal é fazer uma tradução literal do original, para você ter uma ideia e conhecer a gramática. Existe um site muito bom que faz isso para a gente, que é o Bible Hub. Bible Hub. É só você procurar e tem todo o Antigo e o Novo Testamento, tanto no hebraico como no grego. Ok? Lá tem tudo. Ele é inglês, mas aí você coloca pelo computador, não pelo celular, mas pelo computador, pelo notebook, ele vai traduzir para o português para você. E aí ele te dá a referência do dicionário Strong da palavra, ele te dá o radical da palavra, ele te dá a questão gramatical daquela palavra. Então você precisa ter uma gramática de grego e conhecer a gramática do hebraico. O hebraico é um pouco mais complicado, mas uma gramática de grego ajuda muito para você entender a ação. Os verbos no grego são diferentes, os tempos verbais e quem age no verbo é diferente do português. Eu vi que no nosso texto tudo era na voz passiva, né? O sujeito da oração sofre a ação. Ele não age. Ele sofre a ação.
quando é a voz passiva. Quando é a voz ativa, é ele que age. Quando a voz é média, não é nem ele que age, nem alguém que age sobre ele. É uma ação que está acontecendo. Por exemplo, está acontecendo uma ventania. Está chovendo. É voz média. Agora, se a chuva me molhou, é voz passiva. É a chuva que está me molhando. Não sou eu que molho a chuva. Então isso nos dá um entendimento melhor do texto bíblico. Você não precisa conhecer profundamente grego nem hebraico, você precisa aprender a usar uma ferramenta gratuita que está aí na internet para você, Bible Hub. Bible, H-U-B. Tá? Você precisa também conhecer contextos históricos e culturais. E aí existem alguns livros que são muito bons. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar para você 2 livros que são fundamentais para se fazer exegese. Bom, meus irmãos, olha só. O primeiro deles é esse aqui, ó. Tá tudo ao contrário. Editora Vida Nova, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, do Novo Testamento, do Kenner. Tá? Então é versículo a versículo, comentário histórico-cultural. Então, aqui você tem o contexto histórico-cultural de algumas passagens. Então, por exemplo, lembra quando Jesus falou assim, onde ele se refere aos abutres, quando estava falando do fim dos tempos, onde a carniça aos abutres. Então lá você vê que aquilo é um ditado popular da época e coisa e tal. Explica, por exemplo, a questão do casamento judaico, como era, por que Jesus usou isso. A outra ferramenta que vocês precisam, isso aqui que eu estou apresentando é só para o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, ele é todo, como o livro de Hebreus fala, ele é todo interligado com o Antigo Testamento. Porque é uma revelação só de Deus. Progressivamente o Senhor foi revelando a verdade até chegar em Cristo Jesus, a plenitude da verdade. Então, quando os apóstolos, quando os escritores do Novo Testamento escreveram as suas cartas, o que nós conhecemos, né, o Novo Testamento, qual era a Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento, não é isso? Então tem agora aqui isso aqui, ó. Também, deixa eu ver qual é a editora. É Vida Nova também. Editora Vida Nova também. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Do Billy e do D.A. Carson. Tá? São todas umas bibliazinhas assim. Isso aqui é só do Novo Testamento, tá? Aqui, ó, minha mão tá cheia, para você ter uma ideia. Então aqui, por exemplo, você acha o porquê o autor escreveu tal coisa nesse texto, da onde ele tirou essa palavra ou essa expressão. O que ele estava querendo dizer? Não, ele estava usando uma referência do Antigo Testamento que os judeus conheciam para explicar. A gente não conhece. Mas ele aqui nos dá. Ok? Então, por exemplo, aqui ele fala que a frase de Lucas 22,
versículo 19, fazei isto em memória de mim, ecoa a declaração de narrativa da Páscoa, segundo as quais essa festa devia ser comemorada pela futura geração dos israelitas em memória da libertação do povo que Deus fez. Então é uma referência histórica a Êxodo 12, 14, Êxodo 25, 27, 13, 3, 9, 14, Deuteronômio 16, 3 e assim por diante. Ó, esses dois aqui. Vou trazer uma gramáticazinha de grego também para vocês. Baratinha, excelente. Autor brasileiro, Ezequias Soares, Gramática Prática de Grego, editora Agnus. Fica tudo ao contrário aí, né? Gramática Prática de Grego, Ezequias Soares. Aqui você vai entender as vozes. Tem tudo aqui, os tempos verbais, as vozes e tudo mais. Gramática do grego, editora Agnus. Ok? Então, sem essas ferramentas e principalmente sem a Bíblia, não dá para entender o texto. Então, Bible Hub, gramática de grego, estou falando do Novo Testamento, gramática de grego, pelo menos 3 versões da Bíblia aconselho. Revista Atualizada, NVI e Bíblia de Jerusalém. Isso, Bíblia Católica. Excelente tradução. Bíblia de Jerusalém. Tá? Revista Atualizada, NVI e Bíblia de Jerusalém. São 3 traduções muito boas mesmo. Bible Hub, comentário do Antigo Testamento no Novo Testamento, e comentário histórico-cultural do Novo Testamento do Kenner, ok? Aí dá para a gente começar a entender um pouquinho os textos bíblicos. Quem prepara uma mensagem ou prega uma mensagem sem fazer esse trabalho exegético, sem primeiro entender claramente o texto, corre um sério risco de dar veneno às pessoas. Pregar veneno, achando que está dando comida. Então, uma boa mensagem, ela começa com uma excelente exegese. E essa exegese não é um trabalho simples. Você precisa trabalhar no texto durante um bom tempo, para depois você começar a preparar uma mensagem. O problema do evangelicalismo do século XX foi que começaram a surgir tantos, entre aspas, convertidos, que faltava pastor. E aí começou-se a levantar, ordenar, sei lá como, leigos a pastores. De maneira nenhuma estou me colocando de uma forma, sei lá, pedante, perdão. Mas a verdade é que uma pessoa que não tem condições de fazer uma exegese do texto, partindo da língua original, conhecendo a cultura e as ligações do Antigo e do Novo Testamento,
não tem condições de pregar a palavra de Deus, não. Não tem condições de pregar a palavra de Deus. É por isso que o nosso cristianismo está tão pobre, por isso que as igrejas no Brasil são vergonhosas. Vergonhosas. E por isso que existe tanta gente doente, espiritualmente falando. Porque pseudo-pastores estão transmitindo mensagens que eu não sei de onde que eles tiram. Se eles não conseguem entender nem o texto que leem, como é que eles podem pregar? Procure uma igreja que seja perto das Escrituras Sagradas e que tenha um pastor que conheça as Escrituras Sagradas e que tenha fidelidade com a palavra de Deus. Compromisso com o Senhor, exclusivamente com a palavra de Deus. Se você tiver que andar 2 horas de carro para chegar nessa igreja, ande. Porque não faça como aquela hipótese argumentativa do capítulo 6 de Hebreus, de pessoas que ficam apenas provando das coisas de Deus. Você precisa se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Eu queria orar nesse momento e depois a gente termina essa live. Foi bem mais longa do que se pensava. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo mover do teu Espírito em cada palavra que foi dita aqui, pela iluminação, porque todo esse conhecimento, Pai, ele não significa nada se não vier acompanhado do mover do teu Espírito. Porque é por meio do mover do Espírito Santo que somos convencidos e não nos deixamos cair, não nos desviamos, não nos tiramos da frente da graça, da verdade, que é Jesus Cristo. Receba a verdade da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, e tu serás salvo e terás um Senhor. E quem tem um Senhor é servo. E a característica do servo é a obediência. E os servos de Jesus Cristo, eles têm prazer na lei do Senhor, prazer em obedecer a Deus. Não é um esforço maçante, é um prazer, um regozijo, uma bem-aventurança. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e o Pai e as doces, ternas e mansas consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida. Deus te abençoe, Maria Angelina. Deus te abençoe cada vez mais. Espero que teu coraçãozinho já esteja mais calmo, tranquilo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tá bom? Deus os abençoe. Quarta-feira, às 19 horas, na página da Igreja Presbiteriana de Itaitindiba, nós teremos nosso estudo bíblico e oração. Convide as pessoas a participarem. Graça e paz, irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus.